Você que trouxe a sua Bíblia, abre ela no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 20, a partir do verso de número 7. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus, tu és fiel, Senhor. Glória a Deus. Atos, livro de Atos, no seu capítulo 20, a partir do verso 7. É uma palavra bastante conhecida. Todos acharam? Todos acharam? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E vai dizer assim a poderosa palavra do Senhor: e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir do pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando um certo mancebo, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomando um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Verso 11. E subindo, e partindo o pão e comendo, ainda lhe falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E verso 12 agora para encerrar. E levaram vivo o mancebo, e ficaram não pouco consolados. Curve as suas cabeças. Vamos orar ao eterno e poderoso Deus. Pai, a Tua palavra foi mencionada aqui nesta noite, Senhor. Podemos sentir a Tua poderosa presença, meu Deus. Deus, em nome de Jesus, Senhor da glória. Como de certo, meu Pai, é um privilégio, meu Pai, nesta sexta-feira, não estar, meu Pai, em outro lugar. Mas é um privilégio, Senhor da glória, estar aqui, meu Pai, junto dos meus irmãos, em um só pensamento, meu Pai, em uma só comunhão, meu Deus, que é tão somente te adorar, que é tão somente te exaltar, meu Pai. Deus, tamanho privilégio de uma sexta-feira como essa, meu Senhor da glória. Queremos ouvir a Tua palavra, meu Pai, porque, meu Pai, o único que é digno de ser exaltado, o único que é digno de ser engrandecido é o Senhor, meu Pai. A Tua palavra, Senhor, é que nos fortalece, é a Tua palavra, meu Senhor, que nos levanta, é a Tua palavra, Senhor, que faz o morto, meu Pai, ressuscitar, meu Deus. Pedimos a Ti, ó Senhor, nesta noite, que mais uma vez, meu Pai, venha diminuir eu, mas que a Tua presença, meu Pai, que o Teu poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, meu Pai, venha, meu Pai, reinar no meio do Teu povo, meu Deus. Não nos deixe sair daqui, meu Pai, da mesma forma que entramos, mas que nós possamos sair nesta noite, meu Pai, regozijando da Tua presença, meu Senhor. Então usa, meu Pai, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, glorificando a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Queridos, apóstolo Paulo, um homem a qual foi perseguidor. Quem vem na quarta-feira aqui, levanta a mão. Pastor Nilson, que culto! Que culto, irmão! A presença de Deus desde o começo, quando o pastor Nilson começou a orar, eu não consegui me controlar, pastor Nilson.
Deus, e derramei em lágrimas. A presença de Deus, ela tomou esse ambiente de uma forma tão especial que não tinha como ficar parado, não tinha como se emocionar. E através da pastora Juliana, que foi entoando o hino da harpa cristão, a presença do Senhor, ela foi se aumentando cada vez mais. E eu louvo a Deus pela vida do diácono Roberto, que Deus usou esse homem poderosamente através da mensagem do apóstolo Paulo. Eu confesso aos irmãos que saí daqui, falei: Senhor, toma este carro, Pai, porque desde quando eu cheguei na porta desta igreja, eu vi os pastores chegando do outro lado, eu não consegui sair do carro, pastor, porque quando eu vim para este lugar, eu falei: Senhor, eu estou tanto tempo embarcado, estou com saudade de estar na tua casa para dar o melhor. E eu tenho aprendido que quando nós viemos à casa do Senhor, não é de qualquer forma, não é para vir para a igreja, pastor Nilson, mas é para cultuar. E eu confesso aos irmãos que dentro do meu carro eu não consegui sair. Eu comecei a chorar através dos louvores. E o Senhor me deu esta palavra nesta noite, que se encontra no livro de Atos, no seu capítulo 20, verso 7. Aqui nós vamos tirar algumas lições sobre um jovem, um mancebo, conhecido como Eutio. Nós vamos tirar algumas lições também sobre uma igreja. Nós vamos também tirar uma lição também sobre também um povo que estava desapercebido. Livro de Atos, no seu capítulo 16, o apóstolo Paulo, o homem que foi incumbido de levar o ministério de Jesus Cristo para os gentios, porque o apóstolo Pedro, ele já estava pregoando para os judeus, e o apóstolo Paulo, ele vai tomando a posição a qual o Senhor determinou sobre a vida dele, como o diácono Roberto pregou aqui na quarta-feira, sobre Atos do seu capítulo 9, como o apóstolo Paulo, ele teve encontro com o Senhor, e o Senhor fez altas revelações, o Senhor levantou a Paulo, e quando Paulo ele é liberto, ele vai exercendo o seu chamado, vai exercendo o seu ministério. E pastor Nilson, quando eu comecei a debruçar sobre o ministério do apóstolo Paulo, eu observei que no seu capítulo 16, diácono Roberto, o apóstolo Paulo, ele vai tomar uma direção. O apóstolo Paulo, pela sua convicção, ele vai querer ir pregoar a palavra de Deus pela Ásia. Mas o apóstolo Paulo, ele é paralisado pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando nós somos direcionados pelo Espírito do Senhor, não é da nossa forma, mas é direcionado pelo Espírito de Deus. Porque quando o Espírito de Deus, ele nos impulsiona a ir para o lugar onde ele quer, vai ter milagre, vai ter libertação, vai ter cura. O apóstolo Paulo, no seu capítulo 16 de Atos, ele impulsionado pela sua vontade de exercer a igreja do Senhor, de pregoar aquilo que o Jesus Cristo fez sobre a sua vida, querendo pregar pelos gentios. O Espírito Santo de Deus vai bradar no coração e vai paralisar a Paulo, que não era nessa direção que o Espírito de Deus queria que ele fosse. Você vê quão tamanha é a força do nosso Espírito de Deus. Porque quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, pode ter certeza que Ele está preparando algo para as nossas vidas. Então o apóstolo Paulo, ele junto com os outros apóstolos, eles vão se guiar. O apóstolo Paulo, ele vai ter uma visão de que o homem pedia socorro. Então o apóstolo Paulo, que queria ir pregoar pela Ásia, o texto diz, alguns historiadores, que era a Ásia menor. Então o apóstolo Paulo, ele faz o que o Espírito Santo dele diz. E o apóstolo Paulo, ele vai seguir o seu caminho
E no capítulo 16, começa o Espírito Santo de Deus a levar a Paulo para o seu primeiro sofrimento. Vai haver uma mulher adivinha que vai olhar o apóstolo Paulo seguindo e vai dizer: este aí é homem de Deus. Mas o apóstolo Paulo, cheio do Espírito de Deus, vai paralisar e vai dizer: espírito de adivinhador, sai dele em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, cheio da convicção, cheio do Espírito de Deus, vai repreender esse demônio de adivinho, porque naquela cidade eles ganhavam sobre aquela mulher muito dinheiro. Mas só que o apóstolo Paulo era um homem cheio do Espírito de Deus. Só que quando a gente faz a obra de Deus, meus irmãos, pode ter certeza que o diabo vai se levantar. E o diabo logo se levanta, obreiro Leonardo, contra a vida de Paulo. Paulo vai tomar uma surra. Logo depois que ele expulsa o demônio, aquele povo que lucrava sobre aquela mulher vai apanhar Paulo e Silas e vai dar uma coça nele no meio da praça. E não satisfeitos, vão prender eles, vão encarcerar Silas e Paulo, vão amarrar os seus pés, e ali eles vão estar ali juntos. Mas, meu irmão, o Espírito Santo de Deus, ele faz a obra perfeita, porque Paulo, ele ia na direção contrária, mas o Espírito de Deus falou: não, eu quero que vocês vão para lá, porque lá no cárcere o Espírito de Deus ia salvar uma vida. E Paulo e Silas, eles no momento agora estão aprisionados, com seus pés acorrentados, pastor Nilson. Agora eu vou usar a minha loucura de cristão, porque cristão é doido. A gente tem a nossa loucura. Eu vou conjecturar Silas e Paulo presos na prisão. Aí Silas, pastor Nilson, fala: meu irmão, Silas, vamos começar a orar aí. Ora você, meu irmão. Aí Paulo começa a orar: Pai, em nome de Jesus, Senhor da glória, eu estou aqui neste momento, eu e Silas, nós estamos presos, nós estamos amarrados com os nossos pés, Senhor, mas eu creio que o Senhor é o Deus que abre porta, o Senhor é o Deus que abre cadeias. Olha, eu fui achicotado no meio da praça, mas nada vai fazer eu parar, porque eu sei para onde eu vou, Senhor. E eu acredito que Silas, num certo momento, vai dizer para Paulo: Paulo, esse negócio aqui está muito devagar. Eu estou sentindo que Deus está colocando no meu coração que a gente tem que fazer algo melhor. Então fala então, Silas, vamos adorar, vamos louvar ao Senhor, porque louvando a Deus, as portas vão se abrir, as cadeias vão se parar. E eu creio, meus irmãos, que Silas começa a adorar a minha convicção. Adora, adora, é tudo que eu sou. Adora, adora. Mas Silas, assim Deus me informou, e tem poder. E meu Deus, e as cadeias vão se rompendo, e ninguém vai entendendo nada. Não há cadeias, não há ferrolho, e eles começam a adorar ao Senhor. Você já parou para analisar? Porque quando você adora o Senhor, em meio à luta, você está dizendo para o seu pai: Pai, eu posso até encerrar o meu ministério aqui, podem me matar, pode acabar comigo, mas eu sei que eu vou para o céu, eu sei para onde o Senhor me tirou, meu Deus. E Paulo e Silas começam a adorar, as cadeias se abrem. Só que Paulo, ele vai bradar. Paulo vai falar que ninguém sai, porque tem um homem que se desespera e tenta se matar. Olha a obra do Espírito de Deus. Deus mudou a direção deles, porque teve um carcereiro que viu as portas se abrindo e ele tentou
tentou se matar, mas Paulo, ninguém sai não. Paulo brada, não faça isso. E o homem vai chegar perante a Paulo e Silas e vai perguntar: o que farei para servir de Deus? Paulo e Silas, eles foram açoitados, eles foram presos, não saíram pelas portas do fundo, mas saíram pela porta da frente, convicto da vitória. Confia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E uma alma foi liberta, pastor Nilson. É assim que é na nossa vida, precisa. É assim que é na nossa vida. Porque quando nós achamos que tudo vai de pior, o Senhor, Ele faz a grande obra. E no versículo, no capítulo 20, verso 7, o apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele vai se encontrar com os seus irmãos. E o verso 7, a qual nós acabamos de ler, que diz que no primeiro dia da semana, ajuntando-se ao discípulo para partir do pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até meia-noite. O apóstolo Paulo, ele vai para a cidade chamada Troade, se reunir com os seus irmãos. Ali havia um cenáculo, onde Paulo, como disse aqui, que eles estavam ali há 7 dias, e alguns historiadores dizem que era no dia de domingo, era dia de Santa Ceia, porque o texto diz que era o partir do pão. E o apóstolo Paulo agora, ele vai fazer o partir do pão no lugar chamado cenáculo, no terceiro andar, onde havia muita gente sentada, ouvindo o apóstolo Paulo apregoar a palavra a partir do pão, porque o pão é comunhão. Então a igreja estava em comunhão naquele momento. E o apóstolo Paulo vai apregoar a sua palavra, e o povo está atento diante do cenáculo. E o texto me diz que havia muitas luzes. O texto diz que o cenáculo era totalmente iluminado. Então a palavra de Deus me diz que aonde o Senhor está, o Senhor não é das trevas, o Senhor é da luz. Eu aprendi a vir nesta casa com os meus pastores, e nós devemos ter a casa iluminada, porque parede preta, eu posso falar com convicção, isso não faz sentimentalismo. Eu não preciso apagar a luz para mexer com o seu sentimento, porque quem acha aqui não é o Tiago do Rafael, quem acha aqui é o Espírito de Deus. Então eu não preciso apagar a luz para mexer com o seu sentimento, porque eu não tenho poder de fazer nada, porque é o Espírito de Deus quem convence o homem do pecado e do juízo. Então vivemos numa geração onde estão inventando coisas para chamar a atenção do povo. O Senhor Jesus, Ele não quer quantidade, mas Ele quer qualidade. Ele quer verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então eu não preciso apagar a luz. Eu aprendo na palavra de Deus que o Senhor é o Deus que ilumina os nossos passos. Então o texto vai me dizer, a partir do verso de número 9, que estando um mancebo diante do culto chamado Eutico. Eutico, ele também está participando da comunhão, mas só por um certo momento. Eutico, ele vai para a janela. Eutico, ele vai. Eutico está dentro do culto, Diácono Roberto, mas só que o pensamento de Eutico está na janela. E o texto está me dizendo que o povo estava prestando atenção na pregação de Paulo.
estudando sobre esse texto, porque a janela é um lugar perigoso. Porque se estamos aqui no culto, nós temos que estar ligados no que está sendo pregoado aqui fora. Mas infelizmente tem muita gente que vem para a igreja, mas o pensamento está lá fora, porque não é normal, meus irmãos. Tem muita gente que se arruma, bota seu melhor cabelo, bota sua melhor roupa, mas não para cultuar, mas sim para vir para a igreja. Há uma diferença de cultuar para vir para a igreja. Culto se começa no seu amanhecer. Culto se começa você já dando o seu melhor para o Senhor. Eu sei que é difícil, pastor Nilson. Às vezes nas nossas vidas nós prestamos atenção em algo que não edifica o Senhor. Então eu digo, ele não vão ter a convicção do perigo da janela. Eutico, ele estava desligado. Eutico poderia ter caído para dentro da igreja, mas eu aprendo que com o diabo ele está querendo tirar você do foco, porque ninguém cai de um dia para a noite. É uma consequência. No momento você vai se sentindo fraco, você vai dando brecha daqui e de lá, e o diabo vai te observando, o diabo vai soprando no seu ouvido, e muitas das vezes você, em vez de estar ligado no que Paulo está pregando, você se acomoda na janela. E o texto vai me dizer que Eutico, ele cai do terceiro andar. Eutico, ele cai do terceiro andar, meus irmãos. E o texto vai me dizer que Paulo continua a pregoar. Mas só que quem está lá fora, ele está doido para ver a sua queda. O texto vai dizer que levantaram Eutico morto. Imagino eu com mais uma loucura minha, que gritaram lá de fora: Eutico está caído, Eutico morreu, Eutico não levanta mais, conseguiu, Eutico conseguiu, Eutico agora, mostrei que Eutico não era o mesmo. A igreja vai avisar ao apóstolo Paulo. Meu Deus, é forte. Deus ministrou essa mensagem na plataforma sobre minha vida, porque eu fui perseguido, eu fui ameaçado, e o Senhor, eu não tive atitude nenhuma com o caso que lá, mas o diabo, ele arma uma cilada contra o servo de Deus. Em outros tempos, meus irmãos, a minha vontade, quem me conhece, o diabo soprou na minha cabeça, muitas pessoas falando, mas o Espírito de Deus falou comigo. Deus usou um varão na plataforma falando: ó, Deus manda te dizer que no dia que você falou para o Senhor que nunca mais sai da presença dele, o Senhor falou que tem um grande crédito contigo no céu. E eu tive vontade de chorar naquele camarote, por causa que a afronta foi grande sobre minha vida. Mas só que eu estava ali: Senhor, não aceita essa afronta. Só que Deus travou, me deu essa palavra: este homem que te afrontou, ele é um Eutico. E eu comecei a orar sobre esse homem, mandei uma mensagem sobre a vida dele, e ele me pediu perdão. Muitas das vezes nós queremos tomar atitude como se fosse do nosso braço, mas como nós lemos no versículo, no capítulo 16, que nós cristãos somos impulsionados pelo Espírito de Deus, porque é Ele que nos dá a vitória. Querido, Eutico agora cai, levantam Eutico morto. Por que a igreja
era o Eudes. Porque quando muitas das pessoas caem, a igreja aponta. Caiu porque foi desobediente. Saiu da presença de Deus porque ele quis. Mas só que ainda existe um Paulo que para a sua pregação e olha para a janela e desce para ir até Eutico. Paulo ele para a sua pregação e desce até o terceiro andar. Sabe por causa de quê? Porque Eutico fazia parte da comunhão. Eutico fazia parte do partido do pão. Eutico fazia parte da ceia do Senhor. Eutico fazia parte da obra do Senhor. Então nós não podemos deixar Eutico de qualquer forma. Esse é o papel da igreja. E o apóstolo Paulo ele vai descer aqui. Ele desce da sua posição e vai até Eutico. E o que mais foi interessante é que o apóstolo Paulo ele ajoelha. Ali está se inclinando para a oração. O apóstolo Paulo podia falar palavras. O apóstolo Paulo podia pregoar ali sobre a vida de Eutico. Mas o apóstolo Paulo, ele resolve dar um abraço em Eutico. E quando Paulo ele abraça Eutico, o Espírito de Deus revela a Paulo que a alma de Eutico estava sobre o seu corpo. E Paulo vai dar a seguinte palavra sobre aqueles que estavam apontando sobre a vida de Eutico, que Eutico não prega mais, Eutico não canta mais, Eutico não vai exercer seu ministério, Eutico não, já acabou para Eutico. O apóstolo Paulo abraça ele e vai dizer a seguinte palavra para aqueles que apontaram Eutico: não vos perturbeis, porque ele não está morto, a sua alma está sobre o seu corpo. E Paulo, ele vai subir novamente para continuar a sua pregação. E agora de forma diferente, a igreja do Senhor vai levantar Eutico, vai dar as mãos para Eutico e vai falar assim para Eutico: Eutico, meu irmão, eu estou hoje como diácono e você estava do meu lado. Eu não quero ver você caído, eu quero estar orando com você do meu lado, meu irmão. Eutico, a sua alma não caiu. Quando você adorava, o céu se abria. Quando você pregoava, o Senhor levantava dos céus, a graça era derramada. Eutico, nesta noite, a sua obra não vai parar. Porque o Senhor Jesus, ele te levanta. Eutico vai voltar a cantar. Eutico vai voltar a orar. Eutico vai voltar a pregoar, meus irmãos. Eutico vai voltar. Você que há muito tempo não ora, você que há muito tempo não canta, você que há muito tempo, por uma palavra, se sentiu paralisado. Porque muitas das vezes a igreja muda, muitas das vezes somos falsos. Mas eu quero dizer para você que está me ouvindo nesta noite, a sua obra não termina aqui, porque o Senhor, ele vai enviar um Paulo para dizer para você nesta noite: você vai voltar a ser isso, você vai voltar a pregar, você vai voltar a cantar, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo foi diferente. O apóstolo Paulo, ele dá um abraço. Porque muitas das vezes Eutico conhece a palavra do Senhor. Eutico sabe o caminho do Senhor. Só que por um certo momento, Eutico, ele perdeu a sua visão. Por um certo momento, Eutico se sentiu enfraquecido. Por um certo momento, Eutico recebeu uma palavra de desânimo. Muitas das vezes, Eutico estava esperando de alguém que se dizia seu amigo, se apoiou suas costas, deu uma facada. Infelizmente, Eutico se desligou. Mas ainda existe uma igreja na